Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a. Ei, já primeiro teste aqui. 70ª, 28ª reunião ordinária da CCP. Bem-vindos todos. É um prazer estar aqui. Minha primeira reunião, né? Não conheço todos pessoalmente, mas enfim, estou à disposição de vocês. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer aqui, né, que assumo a coordenação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e fico absolutamente à disposição, principalmente dos representantes das unidades afeitos à área de coordenação de pesquisa, né? Então, dito isso, agradeço aos meus assessores e assessoras por me acompanharem aqui. Nós temos uma pauta bastante rápida e simples, e depois a gente abre a palavra aos membros. Se vocês não se importarem, eu gostaria que vocês dissessem os nomes para alguns, obviamente eu conheço, né? Mas gostaria de ter um mapeamento de quais unidades vocês pertencem. Podemos fazer assim? Então, por favor. Bom, eu sou Ney Carrasco, estudo de artes. Bom, vou seguir aqui. Também é a primeira vez que eu estou participando aqui dessa reunião, né? Que a gente recentemente criou a coordenação de pesquisa lá na Engenharia Química, mas a professora Ana Fratini já é minha colega de departamento, então já nos conhecemos bem. Desculpa, meu nome é Gustavo Dolbeck. Boa tarde, também conheço a Ana já há algum tempo, né? Meu nome é Rosiane e estou representando a FEA aqui na CCP. Oi, boa tarde, eu sou o Lázaro Padilha do IFGW. Boa tarde, é Maicon Correia, do IMEC. A gente está no processo também de consolidação da comissão de pesquisa lá, e atualmente o coordenador é o Marcos Jardim, eu estou substituindo ele hoje. Boa tarde, meu nome é Júlio César dos Reis, sou atual vice-presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Computação, né, e hoje estou representando aqui o professor Nelson. Boa tarde, meu nome é Caio Oliveira, sou do IQ. Oi, boa tarde. Meu nome é Frécia Ricardo Branco e eu sou do Instituto de Geociências e eu estou representando o professor Lindon. Eu sou Carolina Baltar, do Instituto de Economia. Oi, boa tarde. Sou Ana Paula Davel, sou coordenadora de pesquisa do Instituto de Biologia. Olá, boa tarde, eu sou o Darli, coordenador de pesquisa da FEEC. Boa tarde, Renato Lopes, diretor executivo da Enova. Boa tarde a todos, eu sou Michele Montan Braga Leite, da FOP. A gente também está instituindo a comissão, então atualmente eu estou como vice do professor Gropo, mas ainda não oficialmente, né? Então, estou representando. Boa tarde, eu sou a Gislaine Leonardi e sou da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Boa tarde, eu sou Dagoberto Okada, da FT Limeira. Boa tarde, eu sou Júlio Soriano, da Faculdade de Engenharia Agrícola. Boa tarde, eu sou Evandro Zijat, coordenador de pesquisa da FECFAL, Engenharia Civil e Arquitetura. Boa tarde, eu sou o Fábio, da Faculdade de Engenharia Mecânica, Fábio Canizawa. Muito obrigada. Então, como itens da ordem do dia, nós temos apenas um,
que é relativo à proposta de alteração da deliberação CAD, que dispõe sobre a emissão de pareceres e análises técnicas sobre assuntos especializados. Na verdade, são laudos. Então, o professor Marcelo Brock vinha à frente desse trabalho, né, com GT, e esse grupo de trabalho, então, chegou a um relatório final, que foi enviado para vocês como pauta, que esse GT foi criado pela portaria PRP de número 4 de 2023, e chegou a um relatório, e ao final do relatório tem uma proposta da sugestão de deliberação. Então, na verdade, o que nós precisamos aprovar aqui é essa sugestão de deliberação. Mas antes, passo a palavra então para o Marcelo, se quiser tecer seus comentários. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Nós chegamos a comentar um pouco sobre a demanda que veio da Receita Federal, do auditor da Receita Federal, que questionou os critérios da universidade na emissão de laudos e pareceres, quais eram as normativas, né, que guiavam os trabalhos dos docentes da Unicamp com relação à emissão de laudos e avaliações que são feitas para a comunidade ou sob demanda de órgãos públicos ou privados. Só para contar um pouco sobre o movimento, o que foi feito para essa comissão, né? É só dizer que acho que todos os membros da comissão estão aqui presentes hoje. Ela foi presidida por mim, teve a participação da professora Ângela, né, da FCA, mas representando a PRP também, o professor Caio, da Química, a professora Carolina, do IE, né, e a professora Rosiane, da FEA. E inicialmente nós tivemos uma primeira reunião com a doutora Lívia, da Procuradoria-Geral, né, para nos pautar sobre o ofício encaminhado pela Receita Federal, pelo auditor da Receita Federal, e quais seriam os encaminhamentos do trabalho. E ali estava bem definido que nós precisávamos fazer uma revisão, né, nas nossas normativas com relação à emissão de pareceres, verificar se seria necessário introduzir alguma informação e mudar algum procedimento. Em seguida, nós procuramos contatos na USP e na Unesp para tentar entender quais eram os mecanismos e as normativas que existiam nessas universidades, se existia algo específico com relação a essa questão, né? Lembrando que nós temos uma normativa. E no final dos trabalhos, reunindo todas as informações, né, que foi gerado um relatório. Basicamente, nesse relatório, nós reforçamos a questão de, em qualquer emissão de laudo ou parecer, é importante constar a informação de que aquele laudo ou parecer, ela não é feita em nome da universidade, né? A universidade está isenta de responsabilidade com relação ao laudo, a responsabilidade é do pesquisador que emite o laudo, e que era necessário ter algumas informações adicionais com relação às amostras em si que são avaliadas, que muitas vezes nós não temos como controlar se uma determinada amostra é realmente aquela que posteriormente vai ser utilizada por aquela empresa ou se vai ter alguma modificação com base na amostra que é emitida por laudo e depois numa amostra que é comercializada, por exemplo, né? Então, nesse sentido, nós fizemos algumas sugestões também de critérios de identificação da amostra, para ela ficar uma amostra identificada e específica, e o laudo é emitido sobre aquela amostra em si que foi recebida com aquelas características. E eu acho que basicamente as informações que foram solicitadas eram essas. A conclusão foi baseada então nessas observações que nós fizemos no relatório,
E outra coisa só para complementar, né, também vir especificado no contrato quando a universidade ou o docente recebe a demanda, né, e obviamente ele vai estar autorizado a emitir esse laudo ou parecer, que os motivos sobre a emissão do laudo também sejam especificados pela contratante, né? Então, com base em tudo isso, a nossa sugestão é que seja criado um formato básico para a emissão dos laudos e pareceres. Nesse formato específico já vão ter os campos descritos, as informações necessárias. Isso facilitaria muito para nós não termos problemas de identificação, não só de amostra, mas também a questão das informações que são requeridas pela nossa normativa na emissão do laudo, né? E com base nisso foi feito a descrição, né, numa nova deliberação que vocês receberam também. É uma proposta de texto, né, para essa nova deliberação e que está colocado para nós discutirmos aqui nessa reunião. Eu gostaria também de pedir aos membros do GT, né, se vocês tiverem alguma adição, algum comentário com relação aos trabalhos, por favor, né, complementem. Obrigado. Gostaria de agradecer, né, o trabalho do GT, bastante minucioso, e esse é um aspecto bastante delicado, né? Nós não tínhamos então até então uma normativa tão clara, né, de como emitir os laudos. Então a ideia é ter esse formato padrão com algumas frases, já deixando claro que a universidade não tem responsabilidade. E que o laudo foi elaborado com base em informações e amostras fornecidas por quem está contratando, né, o que é muito importante, ou seja, ninguém saiu daqui para ir buscar essa amostra, então não tem como provar que essa amostra realmente era de um lote original. Então, alguns cuidados que eram necessários ter para a emissão de qualquer tipo de laudo, né? Então, muito obrigado pelo grupo. Rosiane. Eu só queria colocar um pequeno detalhe, mas que eu acho que é importante ressaltar. Uma preocupação que o GT teve não foi somente a proteção à universidade, mas também ao pesquisador que está fazendo o laudo. Porque a identificação da amostra, juntamente com o objetivo do parecer, fica claro o porquê a empresa está solicitando aquele laudo, né? Nós sabemos que quem faz uma análise em laboratório é uma análise completamente objetiva, mas, em princípio, o que nós recebemos aí da Receita é como se houve um parecer subjetivo por parte do pesquisador, e todos esses cuidados nós acreditamos que vai minimizar, pelo menos de forma significativa, para que a gente não tenha problemas futuros. Excelente. Obrigada, Rosiane. Então, é essa proposta que está sendo colocada em discussão e posteriormente votação. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Pois não. Primeiramente, parabenizo, né, pelo trabalho elaborado. O documento ficou bastante, né, exemplar, né? Me ocorreu uma dúvida com relação à situação frente às entidades de classes, né? Quando nós elaboramos um projeto, por exemplo, na área de engenharia, né, nós devemos, por exemplo, estar em dia, né, com o nosso registro profissional no conselho, né, bem como emitir uma anotação de responsabilidade técnica, ART, né. Não sei se isso foi tratado, pensado, né, como deve ser feito nessas situações de laudos, né, e pareceres. Eu me recordo, né, que quando nós tivemos demandas por relações, né, ao fato de que os professores deveriam estar, né, também inscritos nos conselhos, né, enfim, houve toda uma questão, né, acho que há uns 10 anos, né, que eu participei de várias reuniões, né, mas por fim essa obrigatoriedade acabou não ocorrendo, né, de nós estarmos
por exemplo, recolhendo, né, anuidade frente ao Conselho de Engenharia. Agora, a dúvida é justamente com relação a esse trabalho, né, que ele acaba incorrendo em situações até mesmo críticas, né, frente a demandas judiciais, né, enfim, outras situações, né? E então é mais uma questão, uma preocupação com relação às entidades de classe. Se o profissional ao emitir, né, por exemplo, um laudo, um parecer, ele deve estar, né, em dia com a sua inscrição no conselho, bem como também emitir uma anotação de responsabilidade técnica. GT. Bom, eu acho que eu não posso responder essa pergunta, Marcelo, porque eu não estudei a fundo a questão. O que eu responder aqui vai ser achismo apenas. Então, se vocês tiverem uma resposta mais padronizada, eu prefiro que. É que essa questão realmente nós não discutimos dentro do GT, da necessidade, da obrigatoriedade de você estar em dia e inscrito na entidade de classe, né? E eu acho que nem na Unesp não, certamente eu acredito que na USP não. Então isso não está na nossa normativa, né? Não sei. Eu posso complementar um pouco de achismo, tá? Não, tudo Em bem. função do... porque como nós também temos aí o conselho, o CREA, né, que é o mesmo conselho, como você mesmo comentou, não me lembro o nome do colega, da engenharia agrícola, né? Nós não temos a obrigatoriedade de recolher perante os conselhos de classe, e isso foi decidido já há alguns anos, inclusive judicialmente. Então, entendo que nós não tenhamos que fazer isso, nós, na Unicamp, por conta de um entendimento judicial. Então, eu acho que não deveria isso estar registrado na norma, em princípio, porque isso está acima de nós, né? Eu entendo que quando há uma decisão superior, essa decisão superior, ela se sobrepõe à nossa. Eu também penso da mesma maneira, né? Eu também sou engenheira, também tinha o CREA e numa determinada época eu lembro que o CREA nos pressionava bastante, inclusive para poder dar aulas de engenharia, né? Nós tínhamos que ter, mas que isso caiu por terra, né? Então não é mais necessário ter o CREA para ministrar disciplinas de engenharia. Então agora creio também que as pessoas são bastante esclarecidas para não emitir determinados laudos que elas não tenham a competência de oferecer, né? Então, eu creio que não precisa estar na norma, mas até porque as outras co-irmãs também não têm. Então, não sei se se atende ao seu questionamento, mas eu acho que não precisa estar explícito aqui. Mais alguma observação? Em relação a esse caso, assim, ele vai ter que ser tratado caso a caso, porque o que vai acontecer é que quando houver a exigência legal da emissão de algum tipo de documento, aquele profissional que está fazendo o laudo, ele tem que saber se ele está apto a dar esse documento ou não. Então, eu acho que há casos que não vai ser necessário e há casos que será necessário, sim. Mas aí, é o que você falou, vai dar consciência profissional do cara, né? É para não emitir algo que não tem a competência para emitir. Só gostaria só de fazer uma observação que eu acabei esquecendo, mas eu falei os nomes dos integrantes da comissão, mas eu gostaria aqui de agradecer muito ao Rinaldo, porque o Rinaldo dá todo o apoio e inclusive contexto, né? Então, desculpa, Rinaldo, foi ato falho aqui, mas obrigado também a participação, né, desde o começo do Rinaldo. Obrigado. Obrigada, Rinaldo. Sempre é uma pessoa-chave aqui na PRP. Já aprendi isso rapidinho. Primeiro dia. Pois não.
Professora, se me permite, essa proposta de mudança na deliberação, após, né, aí sendo aprovada na CCP, ela ainda vai ter uma análise da PG, tá, antes de ser submetida à CAD para ser votada, né, se ela vai entrar ou não em vigor. Então, ainda será ter feita uma análise jurídica, né, que a gente pode até fazer uma consulta formal, né, para que eles avaliem essa questão de registro de classe para ver se é algo que deve ou não constar na norma. Perfeito, Rinaldo. Então, podemos colocar em votação? Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovada por unanimidade. Muito obrigada ao grupo e mais ao Rinaldo pela elaboração. Vencemos a nossa pauta, a nossa ordem do dia. E entrando no expediente, eu solicitei ao professor Renato Lopes para fazer uma apresentação a respeito da Agência de Inovação. Por favor, Renato. Porque uma das coisas que nós notamos era um certo distanciamento da PRP com a Agência de Inovação, e a minha indicação para o cargo, na verdade, acaba trazendo esse viés da inovação mais para perto da PRP, não como uma afronta de forma alguma, mas como coisas complementares e para aqueles que fazem pesquisa mais aplicada e que estão mais próximos do que é o conceito da inovação, que é a pesquisa chegando ao mercado. Nessa universidade, ainda bem, nós temos diversas formas de pensar diferentes e nós respeitamos todas elas, mas a informação tem que chegar a todos de uma forma igual. Então, ao colocar essa apresentação aqui, é mais um lote de informações para que vocês levem às suas unidades, mas de forma alguma seja um viés obrigatório para cada um daqueles que escutar a respeito das inovações. Tá? É apenas mais um caminho possível de se pensar em pesquisa e pesquisa aplicada. Então, nós temos na PRP 31 centros do tipo CEPID ou CPAs da FAPESP ou INCTs, que são responsáveis por algumas pesquisas mais aplicadas e que podem ter interesse direto nas atividades da Agência de Inovação. Então, Renato, por gentileza, a princípio eu mesma ia fazer essa apresentação, mas o Renato se dispôs a fazê-la, então eu agradeço e não posso deixar também de agradecer a parceria que nós tivemos aí durante 3 anos na direção da agência juntos. Obrigada, Renato, fica à vontade. Obrigado, Ana, pelo convite, pela aproximação entre a Inova e a PRP. Eu acho que é uma aproximação muito natural, até, tem as ações. Eu tentei direcionar a apresentação, em vez de fazer uma apresentação normal da Inova, eu tentei focar em aspectos com uma interseção maior, até conversando com a professora Ana, né, desse conselho, né, dessa comissão aqui. Então vai ser uma apresentação, quem já viu a apresentação da Inova vai ser um pouquinho diferente. Bom, a Unicamp foi criada um pouco com um viés de ciência aplicado muito forte, né? Como a professora Ana falou, não é o único viés, não pode ser o único viés, mas existia esse viés um pouco, né? A gente que é de comunicações, eu, o professor Darli, ali a digitalização do sistema de telefonia brasileira na década de 70, numa parceria com o CPQD, foi uma ação estruturante forte da Unicamp logo no seu começo, né? Então isso teve muito no DNA da Unicamp e isso levou a Unicamp a criar uma das primeiras agências de inovação do país, a Inova, né? O Núcleo de Inovação Tecnológica, que veio até antes da lei que tornava obrigatório que as universidades federais tivessem um núcleo desse, né? A Inova é de 2000,
2003 e a lei é de 2004. E a missão é a que está ali, né? Identificar oportunidades de promover essa interação entre a Unicamp e a sociedade como um mecanismo de levar as invenções até a sociedade, gerando desenvolvimento socioeconômico sustentado. A Inova ela foi criada também de uma maneira bem única no Brasil, no sentido de que a gente tem duas atribuições que em muitas universidades estão divididas em várias frentes, né? Então, a Inova faz a gestão da proteção da propriedade intelectual da universidade. Então, você tem uma invenção, você tem uma ideia, quer pedir uma patente, a Inova te apoia nessa iniciativa. A Inova tem uma atuação muito forte no licenciamento da propriedade intelectual. Então, você pede uma patente, não sei se os senhores sabem, né? Uma patente ao longo de sua vida custa mais ou menos uns 30 mil reais. Então, só ter um pedido de patente na parede da sua sala é um enfeite de 30 mil reais que tem ali. Se ele não for licenciado, ela não chegou até o fim da sua missão, né? Então, a gente se coloca muito forte essa missão de buscar parcerias na sociedade para que alguém use essa patente, essa propriedade industrial. A gente atua, então, nessa área. Um dos caminhos também para essa invenção chegar na sociedade é através da criação de uma empresa baseada numa invenção. Então, a gente também dá um apoio muito forte à criação de empresas de base tecnológica, tanto através da incubadora, que a gente faz a gestão, como está ali, como o apoio à criação de spin-offs, que são empresas surgidas diretamente de uma invenção da universidade. Fazemos também a gestão do Parque Científico e Tecnológico, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, e isso que é único um pouco da Inova, eu não conheço nenhuma outra que faça isso, né? Proteção de propriedade intelectual, licenciamento e Parque Científico e Tecnológico Incubadora, tudo no mesmo teto. A Inova foi criada, o pessoal gostava de falar como one-stop shop, né? Todos os interesses de interação entre a Unicamp e as empresas se dariam através da Inova, né? E eu acho que esse foi um modelo muito bem pensado lá atrás, que eu acho que rendeu frutos. Um assunto com interseção muito grande aqui é que a Inova tem uma atuação muito forte nos convênios, na tramitação e em negociação de convênio de pesquisa, agora com a Marilda ali, com o Grant Office, vai ficar um trabalho mais hand in hand, assim, né? A gente andando junto nessa cooperação. Mas a Inova sempre deu bastante apoio a esse tipo de iniciativa, né? Fazemos o contato com as empresas filhas da Unicamp, também vou falar um pouquinho mais sobre isso, é um dado muito interessante. E a gente trabalha muito na comunicação dessas oportunidades, tanto internamente quanto externamente, né? Então, internamente, é falar para os pesquisadores, para os alunos de pós, aos alunos de graduação, olha, esse é um caminho interessante para algumas pesquisas. Pense se você não quer pedir uma patente, se você não quer criar uma empresa a partir das suas ações. E para a comunidade externa, divulgar as oportunidades que a Unicamp tem de cooperação. Olha, a Unicamp tem essa invenção bacana, ela arrumou essa solução, procurem a Unicamp, que a Unicamp pode ajudar vocês a resolver os seus problemas e os seus desafios. Essa é um pouco a nossa estrutura, né? Meu objetivo aqui era focar nessa interação, não só na questão da propriedade intelectual, como vocês podem ver aqui, a propriedade intelectual e a transferência de tecnologias estão na mesma coordenação de negócio e inovação, justamente para tentar colocar no DNA, na organização da empresa, essa intenção de que uma patente é só o primeiro passo, é necessário que essa patente seja transferida também. Então, nosso organograma reflete um pouco esse foco nosso. E aqui nós temos, então, a coordenação de empreendedorismo em ambientes de inovação, que faz a gestão do parque tecnológico, a gestão da incubadora e a gestão de atividades de empreendedorismo dentro da Unicamp, tudo dentro do mesmo teto aqui. Aqui são serviços de apoio essenciais, comunicação, infraestrutura, TI, administrativo, tudo ali dentro, gestão de contratos. Eu não vou focar muito nos números da Inova, essa é uma apresentação, é nesse sentido assim que essa apresentação vai ser um pouco diferente, né? Então, eu tentei falar aqui mais de ações e coisas que a Inova pode fazer mais ligadas a essa comissão, né? O impacto, a gente acredita, das ações da Inova é que a Inova ajuda a Unicamp a ter destaque nos rankings. É claro que a Inova é baseada no trabalho de vocês, né? Se não tivesse o bom trabalho de vocês, a gente não teria nenhum material para trabalhar, então a gente só apoia nisso, né? Mas no ranking do Times Higher Education, por exemplo, foi destacado muito algumas ações
que a Inova ajuda a conduzir. Ali no Times Higher Education Global, a Unicamp se destaca em ações voltadas ao desenvolvimento econômico, industrialização sustentável, emprego decente e inovação. O ranking destacou também o potencial de inovação indicado pela transferência de conhecimento realizado pela universidade. Então, ações da Inova estão contribuindo para uma posição de destaque no ranking, ações ligadas a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nós fomos ranqueados também no outro ranking conduzido pela Associação de Empresas Júnior do Brasil. A gente ficou em primeiro lugar no quesito inovação e no segundo lugar no ranking geral das universidades empreendedoras, de 139 instituições participantes. Bom, como eu disse, a Inova tem uma atuação na tramitação de convênios, né, de várias formas diferentes. Então, no CPES, a gente ajudava um pouco, agora talvez vamos dividir mais essa tarefa com o Grant Office, né, mas ajudava a estruturar os centros, a negociar contratos, convênios com as empresas, qual a participação da empresa, da FAPESP, a gente ajudava bastante nessa organização. Nós tivemos uma ação que foi muito interessante no estabelecimento de uma nova unidade em Embrapi, na Faculdade de Engenharia Química. Eu acho que no final de 2022, se não me engano, a Embrapi lançou umas 4 chamadas, mais ou menos, em 4 áreas diferentes, e provocou a Unicamp como um todo, né? Falando, a Unicamp só tem uma unidade em Embrapi, precisamos de mais unidades, né? Daí o professor Tom Zé acionou a Inova, acionou alguns parceiros, e a gente começou a mapear grupos de pesquisa que tinham possibilidades. O Embrapi tem restrições muito precisas assim de quem pode se candidatar, né? A gente mapeou grupos que atendiam essas exigências, que estavam alinhados com as linhas do Embrapi. Apoiamos esse grupo na elaboração de pesquisa do projeto, na negociação, na tramitação, e conseguimos estabelecer o Renova na Faculdade de Engenharia Química, a nossa segunda unidade em Embrapi da Unicamp. Uma outra ação que eu acho interessante destacar é o convênio com os Correios. Todo convênio ele passa pela Inova. Então, existem 2 formas da Inova ser acionada quando um convênio está sendo estabelecido. Ou um professor foi procurado por uma empresa e o professor faz uma comunicação de projetos para a Inova, ou uma empresa tem algum desafio, acha que a Unicamp pode ajudar a resolver esse desafio, aciona a Inova e a Inova entra em ação. O convênio com o Correio foi essa segunda característica. O Correio entrou em contato com a Inova, falou, temos aqui desafios em logística, queremos usar inteligência artificial para isso e para aquilo. A Inova fez um mapeamento de grupos de pesquisa, entrou em contato com os grupos de pesquisa, eles manifestaram interesse, colocamos os grupos em contato com o Correio e foi assinado, então, esse convênio com os Correios. E é interessante porque os Correios não têm tradição de firmar convênios de pesquisa. E foi uma tramitação até meio complicada dentro dos Correios pela falta de experiência deles mesmo. E eles queriam que esse fosse o convênio modelo deles, assim, o convênio em cima do qual todos vão se basear daqui para frente, né? Então foi bem cuidadoso o processo e eles ficaram felizes, fizeram um selo comemorativo à assinatura do convênio, foi bem interessante. Aqui eu destaquei alguns parceiros de convênios de pesquisa com a Unicamp e rumando talvez um pouco para o assunto do parque, né? Eu queria destacar que tem o que todos suspeitaríamos que estão aí, né? Samsung, Petrobras, Shell, todos imaginamos esse. Mas tem também ali no cantinho, tem aqui no cantinho, tem a Agricef, a Cosméticos do Bem, quem mais que tem aqui? Tem mais essa REA aqui. Essas empresas são todas empresas pequenas, muitas delas saíram da incubadora da Unicamp, estão hoje instaladas no Parque Científico e Tecnológico e continuam vendo vantagem competitiva para elas de assinar convênio de pesquisa com a Unicamp. Então, são empresas que ainda estão nesse contato, bancando bolsa e desenvolvendo seus projetos, mas essas empresas é interessante porque para a Petrobras um convênio de pesquisa significa 1.000.000% da Petrobras. Para essas empresas aqui, o convênio de pesquisa significa 80% da empresa, né? Então, são empresas que também apostam na Unicamp para manter o seu modelo de negócios e continuam contribuindo com a Unicamp.
é um caminho para nossos alunos seguirem na sua vida, desenvolvendo tecnologia e levando tecnologia para a população em geral. Uma iniciativa que a gente tem tentado fazer bastante, a gente tem tentado aproximar cada vez mais a Inova das unidades, dos professores. A gente tem feito uma iniciativa que chama Inova em Ação, de ir para a unidade e falar algumas das coisas que a Inova pode fazer. Inclusive, eu vou mostrar depois um link. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato com a Inova para a gente levar essa iniciativa para as unidades de vocês. E uma das iniciativas nossas é essa trilha do conhecimento com o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem cuida das patentes. Então, o INPI nos procurou, nós fizemos um convênio com eles para a criação de um curso sobre aspectos ligados à propriedade intelectual. Como é, por que é assim, por que é assado, como é que faz a tramitação, o que se leva em conta, o que não se leva em conta. Então, nós fizemos um curso. O curso, os objetivos dele é aumentar o uso de sistema de propriedade intelectual pela comunidade, aumentar a comercialização de ativos de propriedade industrial da Unicamp, criar multiplicadores desse sistema, criar pessoas que saibam sobre esse sistema e que levem a notícia sobre como usar esse sistema para outras pessoas. E aumentar o número de empresas criadas aqui pela Unicamp e usuários do sistema. Por que eu acho que esse assunto é importante para trazer aqui nessa comunidade? Porque parte da busca de uma patente, de uma propriedade industrial, passa por uma etapa que se chama busca de anterioridade, em que você vai olhar o sistema de patentes e ver o que existe de patentes relacionadas com aquilo que você está pensando. E dependendo da sua área, esse é todo um universo de estado da arte que, em geral, a gente não enxerga, porque a gente só procura no Google Scholar, só no Scopus, só na Web of Science. A gente não procura em todo esse banco de dados de um conhecimento que, às vezes, vai te revelar um estado da arte que fica escondido se você não conhece esse sistema, né? Então, é nesse sentido que a gente acha que existe uma interseção bastante forte, nem que o pesquisador não esteja interessado em pedir patente, é interessante ele ter acesso a esse mundo, porque isso pode enriquecer bastante a parte do estado da arte dele. A gente está rodando a primeira versão aqui da trilha, e nessa versão inicial nós focamos nos grandes centros de pesquisa, os 30 e tantos centros que a professora Ana mencionou ali, CPS, EPIDES, INCTs e esses aqui. Nós estamos hoje com cerca de 30 alunos no curso, 32 alunos, e eu felizmente estava errado, né? Porque a primeira parte do curso, eu já vou passar aqui, aquele módulo 1, noções de propriedade intelectual, fala introdução à propriedade intelectual, marcas e desenho industrial, patentes 1, patentes 2 e informação tecnológica. Esse era um módulo online, as pessoas tinham 2 semanas para fazer, tinha prova no final, e alguns dos módulos a previsão de duração era de 7 horas. 36 pessoas se inscreveram para fazer o módulo 1. Tinha 2 semanas. Eu falei, vai sobrar 20 dos 36, né? Sobraram 32 dos 36. Então foi um sucesso bem interessante, né? Agora estamos terminando o segundo módulo, né? Estratégia de proteção e estratégia de mercado no exercício prático. Estamos entrando no terceiro módulo, Transforme sua pesquisa em negócio, que fala sobre comunicação de invenção, o pedido de patente, o uso e a comercialização de ativos de IPI e know-how, e um workshop para a criação de uma startup. Outras ações que nós temos feito, né, é a criação do portfólio de competências, que é mais ou menos o perfil do pesquisador, mas é voltado, não é um Lattes, ele é voltado para você divulgar para empresas o que você faz. Então, se você é um pesquisador, a inscrição aqui é voluntária, encorajo aos interessados que procurem a gente para registrar o seu perfil de competências. E a ideia é apresentar seus interesses de pesquisa numa linguagem compatível com o que empresas podem se interessar. Então, não é um Lattes, eu desenvolvo a topologia de sei lá quem, assim, é uma coisa mais, eu resolvo esse tipo de problema, eu trago essas vantagens, eu tenho essa experiência, né? Então, para esse professor aqui, a gente tem, por exemplo, a gente já linka os perfis tecnológicos, que são aquelas 2 figurinhas aqui embaixo, que são 2 patentes desse pesquisador, né? Os perfis tecnológicos também é uma descrição da patente,
de uma forma voltada para as indústrias, né? Qual é a vantagem competitiva? Que problema que eu resolvo? Por que você haveria de querer pegar essa patente nossa? Temos uma campanha pelo campus, né? Além das ações de aproximação, com palestras de propriedade industrial nas unidades, oficinas de busca de anterioridade, mentorias individualizadas, essa Inova em Ação que a gente tem feito. Temos feito também campanhas sobre propriedade intelectual, que a gente fez no campus, e vamos rodar uma outra agora em junho, julho, já estamos preparando. Hoje a gente encerrou a preparação dos banners para a próxima campanha. Em vez de falar dos números da Inova, então, como eu disse, eu resolvi mostrar essa figurinha, que é uma figura que eu acho muito interessante justamente por focar bastante nas patentes licenciadas, né? É uma comparação que a professora Ana viu numa apresentação ano passado. Essa figura foi preparada por um pessoal da UFMG, e o que ela mostra ali no eixo X é o número de patentes depositadas de diferentes universidades, e no eixo Y é o número de patentes licenciadas dessas mesmas universidades, né? Os dois eixos estão em escala logarítmica, né? Então, o que a gente vê lá em cima, aqui em cima, são os números do MIT, que obviamente é uma coisa completamente fora da realidade, né? Mas aqui embaixo a gente vê os números da Unicamp, esses triângulos escuros, e da UFMG, esses quadrados transparentes, né? A UFMG, em muitos sentidos, ela é a grande concorrente, no bom sentido, da Unicamp em termos de inovação, de proteção de propriedade intelectual, de licenciamento. Eles têm também, a Inova deles também é muito forte, muito ativa. Então, a gente fica... são as duas referências maiores, digamos, nesse aspecto específico, né? Então, a gente vê que a gente está relativamente parecido com a FMG, uma porcentagem um pouquinho maior de licenciamentos, em números absolutos também estamos um pouquinho acima deles, né? Mas são números que são bastante marcantes, assim. Finalmente, quer dizer, caminhando para o fim, falar um pouquinho sobre o parque científico e tecnológico e sobre a incubadora, né? Porque uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é que o parque não é um empreendimento imobiliário por si só. A gente não tem o parque porque a gente quer receber aluguel das empresas que estão lá. As empresas que estão lá, elas interagem com a Unicamp, elas contratam os nossos alunos, elas trazem temas de pesquisa, elas fazem rodar a roda ali, né? Elas melhoram sua competitividade, ao melhorar sua competitividade, elas arrecadam mais dinheiro, volta para financiar mais pesquisa, mais alunos, mais conhecimento que volta para a empresa. Então, existe uma cooperação muito grande, né? No final de 2022, a gente estava com 44 empresas distribuídas em 6 prédios. 34% das empresas eram em TI. Eram cerca de 700 empregos diretos, 2/3 dos quais são em atividades diretas de pesquisa e desenvolvimento. Em 2022, elas faturaram quase que 70 milhões de reais, e mais importante do que isso, em 2022, elas assinaram cerca de 20 milhões de reais em convênios de pesquisa e desenvolvimento com a Unicamp, mostrando essa ligação muito forte e desejável entre elas e as nossas atividades de pesquisa. Os nossos prédios, não sei se vocês todos conhecem, né? Nós estamos... Cadê o mouse? O mouse está aqui. A reitoria é mais ou menos aqui. Ela está mais ou menos aqui, né? Nós estamos mais ou menos aqui. A incubadora fica pertinho daquela agência do Banco do Brasil, aqui do lado. A maior parte dos nossos prédios do parque, eles estão aqui perto da Facamp, perto do Museu de Ciências, perto ali do Instituto Eldorado, na subida lá. E nós temos aqui na área da antiga Fazenda Argentina, nós temos a sede da Inova. O mouse de novo sumiu. Nós temos a sede da Inova e o prédio anexo, que é um prédio ao lado da Inova, onde temos 2 empresas instaladas. Aqui estão alguns números da nossa incubadora, né? Nós graduamos até o final de 2022 58 empresas, e um número que a gente levantou recentemente, eu não sei nem se a Ana já ficou sabendo desse, né? Você ainda estava lá, né? Dessas 58 empresas, esse dado então é de 1 ano e meio atrás. Dessas 58 empresas,
39 ainda estão vivas. Isso é uma taxa de sobrevivência de 2/3. Em geral, nesse tipo de empreendimento de base tecnológica, a taxa de sobrevivência é 25%, 30%, quando muito, né? Então, nossa taxa de sobrevivência é o dobro do que existe por aí. É um número que realmente nos chamou muito a atenção e nos enche bastante de orgulho. Aqui um pouco esses dados que eu já mencionei, né? 70 milhões de faturamento, 20 milhões em convênios de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, puxa vida, eu peguei de 2022, não peguei de 2023. Enfim, eu dei o copy-paste no número errado, né? Peço desculpas. Aqui é o levantamento que nós fazemos das empresas filhas da Unicamp. Empresas filhas são empresas que têm entre seus fundadores alguém com vínculo na Unicamp. Aluno, ex-aluno, pesquisador, qualquer vínculo que a pessoa teve com a Unicamp, ela foi fundar uma empresa, essa empresa é uma empresa filha da Unicamp. Não necessariamente de base tecnológica. Aqui dentro tem restaurante, tem sorveteria, tem academia, mas tem a Matera, que foi uma empresa fundamental no estabelecimento do Pix no Brasil. Tem o Quinto Andar, tem a CIT, que é uma empresa de software, de serviço de software, que tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Tem de tudo aqui dentro, né? Peço desculpas pelo número, né, mas em 2023 elas tinham gerado cerca de 48 mil empregos, que é um número que é maior do que o nosso número de alunos de graduação e de pós. E o faturamento delas em 2023 foi de cerca de 26 bilhões de reais. E o que é interessante desse número é que se você botar a carga tributária de 25%, que era a meta da reforma tributária, isso dá uma arrecadação de imposto de 6 bilhões e meio de reais. O orçamento da Unicamp, que a Unicamp recebe do Estado, é 3 bilhões e meio. Como a professora Ana falou, essa é uma, e apenas uma das formas da universidade dar um retorno para a universidade. Isso não conta as políticas públicas que nós geramos, o conhecimento que nós geramos, as pessoas que estão em cargos governamentais gerando decisões boas, as pessoas que estão em empresas gerando decisões boas, não conta nada disso. Isso é uma e apenas uma das formas. Só nessa forma, a Unicamp gera 3 bilhões de reais de troco para o governo. Esse é um número que é muito importante mostrar isso para a sociedade, que é um número muito claro, né? Caminhando já para o fim, se vocês tiverem mais interesse nesses números, nós publicamos anualmente alguns relatórios, né? Um relatório de atividade do parque especificamente, do Prêmio Inventores, que a gente destaca as tecnologias que foram licenciadas e as empresas que foram criadas a partir de nossas tecnologias. Nós temos o relatório de atividades da Inova como um todo, e nós temos o relatório das empresas filhas, onde a gente fala bem mais detalhes sobre as estatísticas dessas empresas. E aqui eu tenho alguns links para alguns serviços que a Inova oferece. Teve uma ideia? Quer proteger? É aquela parte de apoio à propriedade intelectual. Tem um convênio de pesquisa, quero saber como tramitar, como é que eu negocio, como é que eu faço. É na conexão pesquisa e mercado. Quero montar uma empresa. É na vivência empreendedora. Formação e prêmios, quero aprender mais sobre algum assunto. Ali a gente tem as nossas formações e as informações sobre as premiações. Quero que a Inova venha para a minha unidade. Ali no Inova em Ação é onde vocês se inscrevem para a gente achar uma data para ir visitar vocês. Com isso eu encerro, professora Ana, minha participação. Agradeço demais o convite e fico à disposição, a Inova está à disposição de todos vocês. Obrigada, Renato. Eu abro a participação de vocês. A dúvida, aproveitem o Renato aqui, não é sempre, hein? Mas, enfim, eu comentei com meus assessores que ontem eu estive na Alesp num ato de solidariedade aos recursos que a FAPESP estaria perdendo na próxima LDO do Estado. E esses números foram muito impactantes lá. Então, além de todo, né, recursos humanos qualificados que as universidades trazem, além de todas as políticas públicas que são geradas a partir do nosso trabalho, além de todos os artigos científicos, a Unicamp é responsável por aproximadamente 7% de todos os artigos científicos do Brasil. Então, além de tudo, existe um dado concreto, real, que a gente precisa levar para a comunidade. Precisa mostrar, precisa ficar claro que, além de tudo que a gente traz de bom para a educação, a gente também traz
um recurso financeiro, porque se não existisse a qualidade do ensino que nós temos aqui em todas as áreas, provavelmente essas pessoas não teriam um faturamento da forma como têm, porque elas aprendem aqui a sistematizar o pensamento, a buscar informações, e só a partir daí ela cria um modelo de negócio mais robusto, mais permanente. Então, nós precisamos difundir isso. É importante para a nossa própria sobrevivência e autonomia, né? Então, é um pouco disso que eu quis que o Renato trouxesse também aqui para a gente. E se a gente puder contar com vocês para incorporar ou questionar também, porque o questionamento a respeito dessa filosofia também faz parte aqui das nossas discussões, né? Por bem, a gente sabe que nem todos pensam da mesma maneira, mas estamos abertos a escutar e contamos com vocês aí para reforçar esses números para a comunidade externa. Algum questionamento? Renato, no site do Grant Office, a gente tem uma parte dele que fala sobre gestão, e dentro de gestão tem submissão de propostas. Ali a gente colocou um roteiro, especialmente para os novos pesquisadores, novos docentes, para as pessoas que estão começando a fazer suas pesquisas, a gente colocou um roteiro com perguntas. O que eu preciso saber para conceber o meu projeto de pesquisa? Então, todos os itens necessários. Um dos itens remete ao site da Inova, porque é o item que trata de ou parceria com empresas ou com alguma coisa relacionada à propriedade intelectual, etc. A hora que eu vi este último slide seu com os QR Codes, eu queria que você, se você puder, por favor, olhar lá no site e ver de que maneira você sugere, a Inova sugere, que a gente faça esse link para ensinar o caminho para o pesquisador, especialmente os novos, o que ele tem que trilhar quando ele precisa elaborar um projeto de pesquisa. Pode ser? Claro, Marida. A ideia é sempre facilitar, né? Essa coisa já é uma tarefa, assim, parece que vai escalar uma montanha enorme, né? Então a ideia é tentar tornar o mais fácil possível. Então não, a gente dá uma olhada assim e tenta... Porque a gente colocou o link da Inova. Exato, tenta direcionar para uma página mais específica, né? Seja mais direcionado. Claro. A gente dá uma olhadinha assim, pode deixar. Obrigado. Já conseguiu o que eu queria, tá? Pois não. Olá, Renata, obrigada pela apresentação. Eu tenho umas curiosidades mesmo sobre empresas filhas. Até a gente preencheu a avaliação institucional agora nas unidades e, por exemplo, no Instituto de Biologia, a gente viu lá que tem várias empresas filhas, né, saíram de egressos da Biologia. E gerou-se um comentário assim, nossa, a gente podia aproximar mais, essas empresas filhas levam o nome, né, carregam, né, eu fui aluno da Unicamp, e o retorno, seria possível, assim, não sei como é que por isso que eu falei, uma curiosidade, essas empresas filhas se aproximarem no sentido de dar um retorno, às vezes até elas querem também um retorno mais, vamos dizer, prático à universidade, nos nossos problemas que nós também temos aqui, diários, aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Sim, mas existe uma coisa que eu não contei aqui, até pela limitação do tempo. Então, esses dados são de um mapeamento, mas existe uma organização que chama Unicamp Ventures, que é um nome que acabou... O nome ficou meio datado, porque hoje em dia venture remete a capital de investimento, né? Mas o nome é antigo, antes de venture ser capital de investimento, então Unicamp Ventures não é de investimento. Mas é uma associação das empresas filhas, né? Então, eles organizam seminários, encontros, o Prêmio Empreendedores, encontros com investidores, uma série de eventos que são organizados pelo Unicamp Ventures. E eles são, teoricamente, a forma de comunicação com essas empresas. Eles têm uma rede ali para se comunicar com as empresas. Então, através do Unicamp Ventures, é possível sim atingir essas empresas. A gente tenta chamar, a própria existência do Unicamp Ventures é muito ligada à Inova. A Inova tem uma participação muito grande
na organização desses eventos. Então, existe uma rede de contato, existe sempre o chamado de voltar para a Unicamp, né? Que talvez a gente possa apoiar vocês, quem tiver interesse maior nisso, nesses chamados. Né? A gente sempre faz, poxa, patrocine eventos, venha para cá. Então, a gente tenta fazer isso sim, mas não é direcionado a institutos específicos, é uma chamada mais geral, né? De repente, uma chamada talvez mais, olha, pessoal do IB que é isso, é uma coisa que a gente poderia considerar sim, talvez. Obrigada. Posso aproveitar e fazer uma segunda perguntinha? Sobre o parque científico, né? As empresas que estão lá, você comentou sobre o retorno em projetos de pesquisa, 22 milhões. Existe uma, isso é porque eu não tenho conhecimento mesmo, tá? Na hora que se assina o contrato, a empresa está aqui, você tem que investir tantos milhões. Queria entender um pouquinho mais e se existe também, por exemplo, a questão da sustentabilidade que a gente está tanto falando no campo, que a gente precisa atuar, como que essas empresas contribuem para essa sustentabilidade? Obrigada. Existem três formas, a primeira pergunta, né? Existem três formas de ingresso no parque. Né? Você pode ingressar no programa de incubação, como uma startup ou como um lab de P&D. A gente tem alguns critérios para definir o que é uma startup. A obrigatoriedade de firmar convênio de pesquisa é só para os grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, as outras empresas, elas fazem esse tipo de contrato e existem várias ali que têm esse tipo de contrato, por realmente ver uma vantagem competitiva. Mesmo os grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, eles vêm sabendo que eles vão ter que assinar. E ainda assim eles vêm. Então, o interesse existe ali, mas a obrigatoriedade é só para os grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Essa é a primeira pergunta. Sobre sustentabilidade. Sustentabilidade tem uma coisa interessante. A gente começou a fazer um levantamento da relação entre as patentes da Unicamp, assim, desviando um pouco da sua resposta, eu sei que não é essa a pergunta, né? Relacionamento entre as patentes pedidas da Unicamp e os ODS. E a gente constatou que mais de 60% das patentes de 2023 estão relacionadas a algum ODS. Então, o assunto está em voga, existe financiamento para isso, então a roda está girando de uma maneira muito favorável para os ODS. A Inova tem feito, uma das coisas que eu também não comentei aqui, né, é que a nossa incubadora, ano passado, ela conseguiu um certificado que chama CERN 4. CERN é um certificado da Amprotec, uma associação que cuida de parques científicos e tecnológicos, ele tem um certificado para incubadoras, 4 níveis, a gente conseguiu o certificado de nível mais alto. Uma das exigências desse certificado é você ter ações ESG. Então, a gente tem feito, junto às empresas do parque, uma série de ações, talvez mais pontuais, ESG, né? Coleta de lixo seletivo, coleta de alimentos e etc. Então, existe uma ação concertada da Inova para tentar fazer mais ações ESG junto às empresas. Ana, fica à vontade de complementar isso. Ainda é diretora da Inova. Não, dá licença, só complementar. Uma das coisas que, como diretora da Inova, a gente é responsável também por algumas disciplinas de empreendedorismo. Então, uma das coisas que estão sendo implementadas é no modelo de negócios que é repassado, né, ensinado para os alunos, é inserir a questão do impacto social ou ambiental. Que isso tem um nome, na verdade, é a teoria da mudança. E isso está sendo incorporado, então, na disciplina para disseminar de todas as formas a questão da sustentabilidade e do atendimento a algum ODS. Então, essa é uma outra vertente que também a gente resolveu repassar para os empresários, né, e futuros empreendedores. Mas desculpa, volto. Sem problema algum. Renato, na verdade, eu queria saber da sua disponibilidade para ou repetir uma apresentação como essa, ou preparar com muita calma lá para o IMEC, para os matemáticos, porque os alunos eles são muito mais afiados que a gente, e eles vêm perguntar, e a gente é muito teórico.
E a nova realidade hoje é que a matemática já há muito tempo está em tudo e cada vez mais agora esses alunos eles fazem perguntas que a gente não consegue responder e muitas delas talvez estejam aí, não necessariamente na pesquisa teórica. Então, eu queria saber da possibilidade. No futuro, a gente conversa com calma, talvez fale um pouquinho do perfil lá do IMEC e possa preparar alguma coisa mais voltado para o público lá. Disponibilidade total. O seu nome como é que é? Desculpa. Maicon. Maicon. Disponibilidade total, Maicon. Assim, é parte da nossa missão fazer esse tipo de ação. Então é só entrar em contato. O Ricardo tem meu e-mail, tem meu zap, a gente pode. Maravilha. É tranquilo, o acesso é tranquilo. Obrigada. Então, 2 pontinhos, né? Marilda e Renato, IMEC e Renato, tá ótimo. Obrigada, Renato. Ah, tem mais um. Pois não. Obrigado pela apresentação. Caio, do Instituto de Química. Assim, a gente atrai as empresas porque a gente tem um histórico de apoio institucional, a gente faz pesquisa de qualidade, a gente construiu a reputação que a gente está usufruindo. Só que, sem querer ser pessimista, a gente está num cenário que nem sempre não parece ser o melhor. Né? A gente está vendo diminuição de número. Tem uma reportagem na Nature do interesse de estudantes na pós-graduação no Brasil. A gente está vendo um estrangulamento no financiamento à pesquisa. Eu li um texto no site da PROEC, que eu produzi aqui. Está na parte sobre o impacto da extensão. Com esse escopo, as ações de extensão universitária surgem como instrumentos capazes de contrarrestar as consequências perversas do neoliberalismo, em especial a mercantilização das atividades universitárias, a alienação cultural e todas as mazelas que a acompanham. Sim. O site Eu sou uma empresa, leio isso, eu não vou me sentir tão confortável em procurar a universidade. Eu achei um texto muito pesado. Tem isso no site institucional. A gente vê esse cenário que nem tudo são flores. Como é que a Inova está enxergando o futuro, assim, 5, 10 anos? Se vai expandir, se não vai expandir, o que é que precisa melhorar, onde estão os gargalos para que a gente melhore ainda mais os números que você apresentou. Essa é uma pergunta, a gente pode ficar horas aqui conversando sobre essa resposta. Né? Eu acho que eu vou falar para você que eu vejo com... bom, a gente pode pensar no que a Inova está fazendo para construir esse futuro e no que a Inova, o que eu vejo, talvez, como diretor. Né? A gente está, por exemplo, expandindo o Parque Científico e Tecnológico. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser marcante, vai ser muito, muito importante. A gente vai praticamente dobrar o número de empresas dentro do parque. A gente construiu a governança da Inova, que foi uma mudança da forma de operação da Inova, que permitiu a gente expandir a equipe, melhorar a segurança jurídica, ter mais agilidade no atendimento às empresas, tanto do parque quanto as empresas de convênio. Né? Estamos começando a discutir, Ana e eu, tentativas de acelerar a tramitação de convênios, de ver se a gente pode tornar isso um pouco mais burocrático, mas é super começo ainda. Mas é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Estamos tentando fazer, vocês devem ter recebido aí nas suas unidades, a regulamentação do compartilhamento de equipamentos, né, que é uma coisa que uma empresa... Temos equipamentos, o Darli tem lá equipamentos de R$2 milhões. Uma empresa está querendo desenvolver alguma coisa, quer fazer um teste no equipamento do Darli. Ela poder fazer isso é uma vantagem para várias pessoas, uma vantagem para a equipe do Darli, uma vantagem para a empresa, isso aumenta a interação. Então, existem iniciativas que tentam construir esse futuro. Né? Essas são algumas das iniciativas que tentam construir esse futuro. Se você me perguntar o que eu vejo, né? Como é que eu vejo, eu acho que
Bom, uma outra forma que a gente tenta da Inova ainda é essa comunicação de dentro para fora da Unicamp, né? De tentar mostrar as oportunidades de participar e levar a Unicamp em feiras comerciais, em eventos com empresas. A gente tem feito mais e mais isso também, de tentar mostrar esse potencial para maior número possível de parceiros, né? O próprio professor Tom Zé, ele está em todas, é impressionante. Ele está qualquer evento ele está lá vendendo a Unicamp, né? Entre aspas, né? Tentando mostrar as vantagens da Unicamp. Então, estamos tentando construir esse futuro, né? Se você perguntar a minha visão, eu acho duas coisas importantes. Eu acho que, por um lado, o empreendedorismo e a inovação é uma saída essencial para a pós-graduação. Não é a única, mas é uma. Você falou aí da questão da baixa procura, né? Ana e eu, no final do ano passado, ficávamos trocando WhatsApps apocalípticos sobre a baixa procura no vestibular dos cursos de engenharia. Federal de Santa Catarina, que é, poxa, uma excelente federal. Fora a computação, o candidato por vaga era tudo abaixo de 2. Não tinha nenhum curso acima de 2. Isso é um número horrível. Mas eu acredito de verdade que a inovação e empreendedorismo pode ser um fator de atração. A hora que as pessoas começarem a olhar e falar, poxa, olha onde o quinto andar chegou. Se eu fizer um curso de engenharia, eu posso chegar onde o quinto andar chegou. Olha onde aquela interessantíssima, eu sempre esqueço que faz bactéria, Superbac. Olha o que a Superbac faz. Eu quero fazer um curso de biologia para poder fazer o que a Superbac faz. Eu acho que isso é um caminho que pode ajudar a mudar um pouquinho a direção desse problema. Na pós-graduação, eu acho isso essencial. Você, nos países lá fora, 80% dos alunos de pós vão trabalhar em indústrias, 20% ficam na universidade. Se não for isso, a pós-graduação vira uma pirâmide. Eu formo doutores para formar novos doutores, que vão formar novos doutores, uma hora a pirâmide estoura. Então, se não tiver essa saída, o sistema colapsa, o sistema não tem como funcionar, né? Então, eu tenho essa visão um pouco otimista de que a gente está construindo um caminho para melhorar isso. Num lado talvez um pouco mais técnico, em termos de investimento, eu vejo que está havendo uma atenção cada vez maior de investidores para empresas chamadas Deep Techs, empresas criadas em base de uma tecnologia mais profunda. O diagnóstico que está sendo feito por aí é que os investidores tinham acesso a iniciativas com retorno muito grande, muito rápido. Você investe no Nubank, de repente você multiplicou seu dinheiro por 600 em um ano e meio. Então, fintechs e as plataformas, o iFood da vida, Quinto Andar, essas coisas, Mercado Livre, estão muito consolidados, é um mercado que já está bem estabelecido. Então, está sobrando dinheiro de investidor e esse tipo de investimento, com muita segurança e um retorno muito grande, muito rápido, está mais raro. Ele existe, mas está mais raro. Com isso, ele começa a olhar para as empresas que são as empresas que estão no parque, empresas que têm um horizonte de retorno de daqui a 6 anos para resolver um problema super profundo, que se der certo vai ser um sucesso enorme, um impacto ambiental enorme, mas tem um risco muito maior. Então, eu tenho algum otimismo de que esses dois fatores juntos podem tentar, se não reverter essa tendência, pelo menos dar uma amenizada nessa tendência. Até porque nós somos, quer dizer, nós éramos, somos bastante abordados por fundos de investimento do exterior. Se você olhar só para o Brasil, é uma situação, mas o mundo está olhando para o Brasil de uma outra forma. Então, a chance da gente ter investimentos do exterior para empresas de base tecnológica, para transição energética justa, questões sociais, esse investimento não vai ser tão complicado de obter. Ângela? Na verdade, eu ia fazer um comentário que o Renato já fez. Minha área de pesquisa é carreira e gestão de pessoas, então, do ponto de vista de carreira, se você tem outras possibilidades, além de concursos públicos, para virar docente ou pesquisador de universidade, isso atrai também, né? Tem as questões salariais, remuneratórias,
poucos concursos, né, acontecendo, mas se você vê perspectivas de carreira diferente dentro do seu país, a gente também agora está com uma discussão muito grande de fugas de cérebros, né, a gente forma excelentes pesquisadores para eles produzirem pesquisa que vão ajudar outros países, né? E se a gente fica com essas pessoas aqui, trabalhando aqui, melhorando as empresas que estão aqui no Brasil, criando novas empresas, a gente dá a perspectiva de carreira e remuneração compatível com o conhecimento de cada um dentro da sua área, né? Então, eu vejo bastante alinhamento dessa questão aqui. Inclusive, quase arranjei briga num curso que eu estava fazendo. Porque um determinado professor falou assim: nossa, é um absurdo, porque a gente forma um monte de doutor e eles não voltam para a universidade. Acho que a Marilda sabe que ela estava do meu lado. E eu fiquei brigando, eu do outro lado da tela. Falei: como assim? Né? Se a gente está formando um monte de doutor, isso é bacana. Né? No final das contas, se eles estão indo para outras empresas trabalhar, a gente tem dados de vários países europeus que as empresas absorvem doutores e mestres. Vou só dar um exemplo rápido. Meu irmão trabalhou na BASF muito tempo, né? E todas as contrapartes dele da Alemanha eram mestres ou doutores. E aqui ele tem uma especialização e ele não conseguia tempo para fazer o mestrado e seguir né, a carreira acadêmica dentro da empresa. E lá era o que acontecia. Né? Então, se a gente conseguir formar para trazer para as empresas, pode ser um caminho muito interessante de carreira. Uma coisa que eu tenho falado sempre, tanto para os meus alunos de graduação quanto de pós-graduação, é que eles precisam enxergar o empreendedorismo como uma possível carreira, né? E que não o fato deles escolherem, por exemplo, ser empreendedor, não significa que vai ser para o resto da vida. Então, um dos exemplos que a gente tem, né, Renato, lá no parque, é de um empreendedor da Faculdade de Engenharia Elétrica que criou uma empresa de fotônica, um conjunto de empresas, na verdade, que prestou um serviço de fazer os detectores dos Sirius. Ele criou uma empresa baseada em tecnologia para vender para os Sirius. Isso foi um sucesso absurdo internacional. Imaginem a vitrine que é o Sirius internacionalmente. Ele cresceu muito como empreendedor de base tecnológica, foi absorvido por uma empresa alemã, né? A empresa dele foi absorvida por uma empresa alemã. Ele ganhou dinheiro, sei lá, em 5, 10 anos, ele ganhou o dinheiro que ele ganharia a vida inteira. Bom, como está na veia, agora ele volta criando outra empresa, aonde? No Parque Tecnológico da Unicamp. Então, as pessoas têm que começar a enxergar esse ciclo como uma possibilidade, né? É diferente da época que eu me formei, que o objetivo da formatura era pegar o diploma e trabalhar numa empresa durante 20, 30 anos. Era o sonho de todo mundo. Agora não, é outro mundo, é outra situação. Então, a gente tem que levar essas possibilidades para os nossos alunos, né? Deixar claro para eles que o mundo mudou e se a gente conseguir fazer isso também com os nossos colegas professores, né? Como a Ângela falou, alguns são muito resistentes e têm as suas motivações, a gente tem que escutar também. Mas se a gente conseguir abrir uma portazinha desse viés e mostrar que também pode ser um caminho positivo para os alunos, eu acho que a gente vai fazer a nossa parte de tentar resgatar, subir de novo a procura pelos programas de pós-graduação, né? Então, essa missão aqui, eu acho que a Inova cumpre muito bem e conte com a gente, PRP agora. Diga, Gustavo. Queria fazer
duas observações aqui, agradeço, né, Renato, pela apresentação. Eu acho que seria interessante, esse apoio todo é super bem-vindo no sentido de auxiliar a questão de tramitação de contratos, eu acho que seria legal se a gente puder ter uma aproximação também, né, acho que não só na engenharia química a gente está criando essa coordenação, mas acho que também vi aqui nas apresentações, né, acho que isso está sendo criado mais em outros institutos também, de ter uma capilaridade maior, como se fosse uma extensão dentro ali da Secretaria de Apoio, porque aí eu acho que localmente você acaba procurando ali, que são seus colegas, eu acho que funciona mais, porque às vezes se depender, né, como a Inova ela tem que atender um número muito grande de pessoas, às vezes é difícil, né, fazer isso. Então, acho que essa aproximação seria super importante, né, à medida do possível. E outra questão que eu ia colocar aqui também, que acho que é interessante, que é uma coisa que eu já pensava anos atrás, que todos esses cursos eu acho fantástico ter isso, né? A gente até podia imaginar isso como se fosse uma linha que um aluno podia seguir dentro das eletivas que ele precisa fazer aqui na universidade, por exemplo, né? Então ele, por exemplo, você pode criar uma trilha ali usando, né, as suas eletivas para já sair com alguma coisa mais bem estruturada, né? Acho que seria uma coisa legal também. Excelente sugestão. Como é que chamava mesmo, Ana, que você viu lá na Autumn? Tinha um nome para esses agentes locais assim do NIT, não tinha? Você trouxe isso da Autumn, né? Tinha um nome assim, os braços locais da Inova, né? Essa é uma coisa que a gente chegou a considerar uma época. Daí enfrentamos algumas questões aí, mas é uma coisa que talvez a gente possa voltar a considerar. Sobre as disciplinas, Gustavo, eu acho que é mais uma questão. A disciplina existe, a M037, é mais uma questão do currículo de graduação dos cursos aceitarem essa disciplina ou não. Na elétrica a gente tinha, não sei se ainda tem, Dali, mudou muita coisa. Tinha a gente 20 créditos em qualquer disciplina da Unicamp. Eu não sei se ainda existe isso, alguém me falou que caiu, eu não fui atrás de saber se tinha caído mesmo ou não. Mas uma coisa dessa já automaticamente abarca essa possibilidade de trilha, né? Então, é uma questão que talvez diga mais respeito ao currículo de graduação e de pós de cada um dos cursos do que a ação da Inova propriamente dito. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Renato. Então, antes de passar a palavra aos membros, né, para qualquer informe que vocês tenham, eu gostaria de continuar e dar alguns informes gerais da PRP que o Rinaldo preparou aqui para mim. Bom, o primeiro informe mais imediato é a respeito de uma palestra sobre a gestão de pesquisa, a visão estratégica da Unicamp, inclusive ao criar o Grant Office, que vai ocorrer no dia 10 de junho, às 14 às 17 horas, no Centro de Convenções da Unicamp, que vai contar com um pesquisador da área, que é o Dr. Simon Carriage, da Universidade de Kent, da Grã-Bretanha, e também do professor Brito Cruz, que também é uma pessoa que continua de longe monitorando, né, os passos da Inova e que sempre nos traz muito boas ideias de como continuar esse caminho, uma vez que foi ele, inclusive, que instituiu a criação da Agência de Inovação em 2003. Então, vai ser uma tarde bastante interessante, convido a todos a participarem. Então, dia 10 de junho, das 14 às 17, no Centro de Convenções. Agradeço a Marilda, que está organizando todo esse encontro. E vocês devem receber o convite também. Sim. É a primeira do ciclo de palestras da PRP. Bom, editais FAEPEX, nós estamos encerrando vários editais aqui, né, que tiveram suas inscrições em maio. Um deles é a Mobilidade Unicamp Cardiff, que se encerraram em 14 de maio.
Depois, os projetos com Birmingham, que além de mobilidade envolvem também propostas de pesquisa em conjunto, também está fechado, os dois estão em fase de análise. O edital de convergências da COSEM, né, que trata da interdisciplinaridade, e que foi encerrado hoje, dia 22 de maio. Apoio à infraestrutura de pesquisa, também nós temos aquela submissão de uma proposta por faculdade ou instituto até o dia 30, continua aberto. Depois, continua aberto também o edital FAPEX de apoio a periódicos científicos eletrônicos, o edital de extensão até 6 de junho e algumas outras chamadas que tem no site da PRP. Temos também um programa PIND, junto com a PRDU, que se encerrou em 30 de abril. Nós recebemos, que é o Programa de Ensino a Novos Docentes da Unicamp, com verba orçamentária da Unicamp. Nós recebemos 62 propostas, totalizando 3,8 milhões, que foi abaixo, inclusive, da expectativa que nós tínhamos de mais verba sendo solicitada. Mas também está em fase de análise e deve ser aberto um quarto edital no segundo semestre de 2024. Resultado deste edital, que é o terceiro, está previsto para dia 30 de agosto. Também o programa de apoio aos grandes centros temáticos de pesquisa, então, é um edital específico para bolsas de doutorado em gestão nas áreas de gestão de educação e difusão de conhecimento, gestão de transferência de tecnologia e inovação, gestão executiva de projetos. As inscrições se encerraram dia 6 de maio, também tivemos 25 propostas, totalizando 51 bolsas solicitadas. Então, vejam, esse pessoal que entrar nesse programa é grande candidato a fazer a trilha de conhecimento aí do INPI junto com a Inova. E nós tivemos várias pessoas, inclusive nós, a Inova, teve vários professores de unidades que estão encarregados nesses grandes centros da difusão e transferência de tecnologia, fazendo essa trilha. Então, professores titulares que estavam ali sentados no banquinho, tentando aprender um pouquinho mais sobre a propriedade industrial. Então, bom, esse programa de apoio, então, são para pós-docs e o resultado deve ser divulgado dia 7 de junho. Temos também para ser divulgado o edital de tecnologias assistivas, que são inovações assistivas, é um convênio entre a Unicamp, USP e Unesp, que está sendo formalizado e pela PRP foi trabalhado pela professora Ângela Lucas e está para ser lançado pelas 3 universidades de forma conjunta. Temos também aqui a indicação possível para o Prêmio Internacional da L'Oréal, Unesco, para mulheres na ciência, em 2025, e os critérios para a indicação, que a candidata deve ser reconhecida pela comunidade científica internacional, pela excelência científica, estar envolvida nas pesquisas científicas ativamente, estar envolvida em qualquer área das ciências físicas, matemáticas e ciência da computação. Então, se vocês quiserem fazer indicações de mulheres envolvidas com esses temas que tenham reconhecimento internacional, favor enviar para o e-mail do Rinaldo, que é o prp@unicamp.br. Por favor, Marilda. Observação rápida sobre esse prêmio. É um prêmio internacional que concorrem cientistas do mundo todo. E em 2024, uma cientista brasileira, nossa, da USP, foi quem ganhou 3 ou 4. Acho que 3 ou 4 selecionadas no mundo. A Alicia Kowaltowski, da USP, foi premiada.
inclusive filhas de professores da Unicamp, da FECFAL e do Instituto de Computação. Então, fiquem à vontade para nos encaminhar indicações para o prêmio. Bom, da minha parte, assessores, mais alguma? Então, eu deixo aberta a palavra para vocês, se quiserem dar algum informe local, enfim. Fiquem à vontade para fazê-lo. Caio? Eu tenho uma dúvida em relação aos recursos do PIND. Quanto que está sobrando e onde é que vocês pretendem investir o que está sobrando? Esse investimento deve ser feito a partir dos próximos editais, né? Então, por enquanto, há uma reserva e a gente pretende suprir esse valor no próximo edital. Não sei o valor, não me lembro, é da PRDU, foi feita uma reserva, mas a expectativa que eu me lembre, deixa eu ver aqui, o primeiro edital nós recebemos 220 propostas num total de 14 milhões. O segundo edital caiu para 4,7 milhões e no terceiro edital para 3,8. Então, eu acredito que a expectativa, não sei se eu estou falando besteira, Reinaldo, mas era uma expectativa do nível do primeiro edital, por volta de 10 a 15 milhões. Só esses valores que estão mencionados são das propostas submetidas, não dos aprovados, que pode ser, mas pode ser um pouco diferente, mas não muito. Acho que talvez a Ângela, que estava acompanhando bastante esse processo, possa acrescentar algo. A gente tinha comentado, né, na última CCP, por causa da caída dos números da quantidade de proposta. A ideia agora, porque tinham sido previstos só 3 editais, né, do PIND, então, na teoria, esse seria o último. A gestão está indo para a direção de soltar um 4º edital, porque houve um mapeamento da contratação de novos docentes. Então, até o lançamento desse possível 4º edital, desde a última data de submissão, acho que seriam cerca de novos 100 docentes contratados. Então, vai se provavelmente, né, abrir a 4ª edição do PIND, esperar o número de submissões e avaliar. Provavelmente ainda vai ser menos do que o valor que tinha sido disponibilizado para essas 3 edições. Daí depois, se sobrar, e provavelmente acontecerá, daí a gestão vai tomar uma decisão em relação ao que fazer com esse recurso que foi reservado para o PIND. Obrigada, Caio. Ângela. Professor Darli, tinha levantado a mão? Estamos trabalhando, mas eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de estender o prazo para o edital de apoio à infraestrutura, né? O último edital de bolsas de pós-doutorado foi estendido, acho que por uma semana, né? E a gente está correndo lá e tem um feriado à frente, então que o feriado é convidativo para finalizar essa proposta, né? Então gostaria de saber se há alguma perspectiva nesse sentido. E tem um agravante, avaliação institucional. Também. Acabou com a gente. Né? Olha, vou falar igual eu falo para os meus alunos, vocês tiveram 2 meses. Não ficaram sabendo na última semana, não. Não, tô brincando. A gente não tem nenhuma previsão, mas se a gente perceber uma falta de movimentação, né, nesse sentido, internamente a gente pode discutir, mas a princípio não, porque uma extensão de prazo nos nossos editais do FAPEX, como vocês perceberam, tem muitos em aberto e rodando e com parecer, atrapalha completamente a nossa programação das comissões e análises.
Tá? Então, a gente vai precisar fazer essa linha do tempo, esse quebra-cabeça, para ver se seria possível ou não. Tá? Assim, não respondi, mas, mas é algo nessa linha. Ela te chamou de aluno, né? Você viu? Meus assessores são bravos. Não sou só eu, não. São todos os 70 alunos da FEC também que estão nos ajudando a formular esse... alunos, né? Que estão nos ajudando a formular essa resposta. Obrigado. Eu acho que realmente, como a Ângela falou, né, acaba distorcendo, atrapalhando um pouquinho o cronograma que foi montado, né? Mas a gente vai olhar com carinho e dar uma resposta assim que possível. Tá bom? Mais algum comentário? Lázaro. Eu tenho, na verdade, só uma complementação que o Caio estava falando e uma pergunta sobre o que o Caio estava falando sobre o PIND. A gente tem, eu não vi na reunião passada, então não sei se foi discutido isso, mas a gente tem um diagnóstico por que está caindo o número de solicitações, se é porque estava represado lá atrás, ou... tem isso? Não existe um diagnóstico, mas o que tem chegado para a gente é que alguns docentes que estariam dentro, né, das regras, eles já têm financiamentos e são líderes de grandes projetos. Então, eles não se interessaram em submeter. Né? Então, a gente tem alguns relatos nessa linha, é uma dor de cabeça a mais, um trabalho a mais, sendo que eu já tenho meus projetos de pesquisa financiados, né? Se teve uma ideia lá no início de que todos, ou grande parte dos elegíveis iriam submeter projetos, né? Mas terminou que não foi isso que ia acontecer. Inclusive, tem os projetos individuais e os interdisciplinares, que mais professores podem participar, e isso é um volume de recurso a mais, né? E a gente teve pouquíssima submissão de projetos conjuntos. Grande parte foi individual mesmo, né? Então, como também é a primeira vez que foi feito, né? Então, tem uma questão de lidar com a realidade do que vem. Eu tinha uma pergunta de verdade, né? É sobre aquele programa do PPPD, né? Que através da PRPG e da PRP, né? Aquele primeira chamada era para contratação de pessoas para 1 ano, com possível extensão para 2. E eu queria saber se tem alguma previsão de isso se tornar algo constante, né? Então, vai ter mais uma chamada daqui 2 anos, etc, e assim por diante. Ou se é só mesmo um negócio daquela chamada e acabou. Eu tenho a impressão que se tiver mais uma chamada é muito, né? Mas eu posso verificar se a resposta realmente é essa, tá? Tenho certeza. Mais algum questionamento? Pois não. Só com relação ao edital 08, né, que é de infraestrutura, nós que estamos elaborando, houve uma dúvida, né, na sequência, né, dos encaminhamentos. Nessa etapa, né, de submissão, nós levantamos uma estimativa de custos, né, para cada parte da infraestrutura, ainda sem a necessidade de um orçamento a ser apresentado, né? Uma vez aprovado, né, o projeto, como que será realizada as próximas etapas? A unidade é novamente contatada para que seja refeito esse orçamento? Ou quem dá sequência ao trabalho? Que eu não participei dos anteriores, né, então foi uma dúvida que nós tivemos na linha, né, de trabalho. Agradeço. Júlio, né? Júlio, obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigada, Júlio. Eu também não participei, então não sei te responder imediatamente qual vai ser esse fluxo de trabalho, mas posso verificar também. Ângela. Você pode só repetir a pergunta para ver se eu entendi, se eu vou conseguir responder.
Então, a dúvida é o fato, né, da linha de fluxo, né, das próximas etapas. Uma vez que nós levantamos, né, os recursos necessários, né, ainda sem necessidade de apresentar um orçamento, né, mas para toda a licitação, enfim, há necessidade de orçamentos, né, e essas próximas etapas, uma vez aprovado o projeto, né, será trabalhada por quem? A própria unidade que faz? Ou a FUNCAMP? Como que seria o procedimento? Assim que o projeto for aprovado, ele vai seguir o mesmo processo dos demais projetos que são realizados pelo FAEPEX, pelo fundo. Então, a gestão fica pela FUNCAMP, tá? Não passa novamente pela PRP, a não ser que tenha alguma necessidade de mudança no orçamento, às vezes na data, o valor de algum item que seja importado tenha mudado, a cotação, alguma coisa assim que tenha um impacto grande no orçamento, daí volta para a PRP para a gente refazer a análise, mas a partir do momento que é aprovada, é como qualquer aprovação pelo sistema FAEPEX. Mais nenhuma observação? Então, eu queria fazer um comentário rápido, só para encerrar mesmo. É o seguinte, essa comissão não se reúne muito, né? E eu estou nela desde o ano passado, e eu percebo assim que o PIND é sempre um assunto recorrente aqui, há sempre um questionamento. E eu queria fazer um comentário. Eu acho um excelente programa. Eu acho muito legal. E eu acho que provavelmente ele vai se tornar um PEPIND daqui, um programa permanente, né? E eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com editais que sobra dinheiro. Eu fui gestor público já, e assim, quando eu fazia um edital que sobrava, eu falava, gente, que bom, eu atendi todo mundo. Poxa, agora vamos pegar esse recurso e a gente realoca em outra coisa, né? Mas a gente tem esse incômodo, porque a gente está acostumado com edital que tem briga, né? Pra gente, né? Ganharam 10 e 5 ficaram de fora. Que legal que a gente tem um programa que sobra. Que bom. Obrigada pela observação. Bom, eu noto que nós temos uma presença ilustre aqui entre nós. Professor João, por favor, se dirija à mesa. É uma ordem, não é um pedido. Quero que o senhor faça o encerramento dessa sessão, já que estamos indo para o fim, por favor. Mas, por óbvio, não é isso que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele venha até aqui para eu fazer um agradecimento formal, que fique gravado, que a passagem desse cargo foi excepcionalmente tranquila e viabilizada por esse respeitável docente que se encontra aqui ao meu lado e que fez um excelente trabalho à frente da PRP. Então, passo a ele para fazer o uso da palavra e fazer o encerramento da sessão. Obrigada, João. Obrigado, Ana. Eu sempre costumo brincar com a Inês, que é minha esposa, que ela conhece. Tem sempre uma mulher querendo mandar em mim, é impressionante. Desculpa o comentário machista, um pouco bobo, mas só como uma piadinha delicada. Mas, não, pessoal, na verdade eu passei até pensando já em que estivesse no final, porque nem tive oportunidade de me despedir de vocês, né, dos coordenadores e coordenadoras de pesquisa, mas então faço isso agora. Foi muito bom trabalhar com vocês esse tempo, a colaboração todos que tive, de vocês todos, alguns e algumas desde o início da gestão e outros que foram trocados, né? Mas tanto o comprometimento de vocês como dos próprios funcionários, né, ou funcionárias das secretarias de pesquisa, com quem a Marilda, em particular, se relacionou por conta do Grant Office, foi sempre 100%. Realmente, como eu disse no último Consul, né, que eu fazia questão de dizer que era um Consul festivo, né, porque não era um Consul de despedida, era um Consul da posse da Ana Fratini como nova pró-reitora, e uma pessoa que eu conhecia
bem antes de que essa gestão começou e que é uma pessoa que eu respeito enormemente, né, como pessoa, ser humano e como pesquisadora, docente, enfim. A Inova perdeu um pouco, mas não muito, porque o Renato é um cara espetacular que está agora totalmente à frente da Inova e a PRP certamente só ganhou. Mas foi um ano muito... foram 3 anos muito bons, eu guardo ótimas lembranças da Pró-Reitoria. Acho que é um cargo muito prestigioso e dos mais gratificantes, né? Porque, enfim, a interação não é que sempre sobra recurso, né, professor? Não só por isso, mas não tem muitas negativas, na verdade, né? Um outro edital um pouco mais apertado, mas é uma agenda positiva. Já o professor Munir dizia isso, né? A PRP é a Pró-Reitoria com uma agenda muito positiva e uma colaboração muito grande, né, desses que são vocês, né, que são os membros das comissões, tanto dessa comissão central de pesquisa, como do FAEPEX, né, o conselho do FAEPEX. Então, muito obrigado. Estou lá pela elétrica, de vez em quando, e às vezes trabalhando remoto também. E vocês têm o meu contato e continuamos colegas, como sempre. E a vida anda, né? Obrigado, viu? Boa tarde a todos, obrigada pela presença.